De volta, chegando no Canal Brasil Notícias, sou Rio Gley Fagundes, 4 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha isso aqui, ó. Corregedora do MPF manda apurar irregularidades na Lava Jato em São Paulo. Eu fico achando interessante é que Lula sempre quis ser levado para São Paulo. Não sei o que tem em São Paulo, gente, mas tudo bem. A Corregedoria Geral do MPF, me lembrei do Paulo Preto, né? O Paulo Preto estava em São Paulo também, estava quase sorto, né? Quando desceu, né? Saiu de lá, aí prenderam o homem. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aparece as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta dos trabalhos, seja um apoiador, seja um colaborador. A Corregedoria Geral do MPF, Ministério Público Federal, abriu uma sindicância na sexta-feira 31, para verificar se há irregularidades na distribuição dos processos da Operação Lava Jato em São Paulo. A medida ocorre após o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, aceitar o pedido de um procurador e suspender o envio de processos diretamente para a Força Tarefa Paulista, conforme revelou o Estadão há um mês. A nova apuração foi aberta pela Corregedora Geral do MPF, Eliseta Maria de Paiva Ramos, indicada para o cargo pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A interlocutores, Eliseta disse que resolveu abrir a investigação após a reclamação de um integrante do MPF em São Paulo. Né? Bom, continuando aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. A responsável pela sindicância será a Procuradora Regional Raquel Branquinho, que foi o número 2 da ex-Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na área criminal. Segundo o procurador Tiago Lemos de Andrade, autor da denúncia no CNMP, o Ministério Público Federal em São Paulo comete grave violação aos princípios constitucionais de isonomia e impessoalidade na distribuição de processos para a força-tarefa e não para os procuradores naturais dos casos, sem passar pela procuradoria. Ou seja, eles estão pulando, é porque acho que eles aprenderam com o STF, né? O STF agora cria as coisas do jeito que eles querem, né? O inquérito das fake news, que precisava passar na cidade do Ministério Público, não foi tudo. Aí eu acho que eles falam, vamos fazer igualzinho ao STF. Se o STF faz, por que nós podemos fazer também, né? Meio esquisito esses negócios, né? Mas tudo bem, vambora. Deixa eu ver aqui. Para ele, existe uma interferência política na distribuição dos processos. Em São Paulo, os inúmeros casos sobre o título guarda-chuva de Lava Jato tramitam em diferentes varas da Justiça, circunstância que, por si só, escancara a ausência de conexão entre eles, acusa o procurador na denúncia que encaminhou ao CNMP. Segundo o Estadão apurou, a corregedora do MPF pediu a suspensão do procedimento do CNMP que escrutina a distribuição dos processos da Lava Jato Paulista para que não haja duas apurações em andamento. Ainda não foi tomada uma decisão quanto ao pedido. A sindicância aberta contra a Força Tarefa de São Paulo se dá no momento em que Aras lança uma ofensiva contra a Lava Jato. Segundo o Procurador-Geral, é preciso corrigir os rumos da operação. E cá pra nós, gente. Eu comentei isso no outro vídeo. A Lava Jato que nós temos hoje não é a mesma Lava Jato que nós tínhamos lá atrás, não. Né? Por alguma razão, depois que Sérgio Moro entrou para o Ministério da Justiça, muita coisa mudou na Lava Jato. Inclusive, a gente observa que houve aí, de uma certa maneira, meio que uma ausência, né, de investigados do PSDB. Foi Sérgio Moro sair da Lava Jato. Corre que, vixe, meu pai, só vi a Serra correndo para um lado, a Alckmin para o outro, a Aécio emburacou no meio, foi-se embora, né? E a Lava Jato, aí a polícia foi atrás dos homens. É meio esquisito isso, né? Bom, ofensiva aqui, sim. Segundo o Procurador-Geral, é preciso corrigir os rumos da operação que prendeu centenas de políticos e desbaratou o maior esquema de corrupção já revelado no país. O marco da guerra entre a PGR e a Lava Jato foi a ida da subprocuradora-geral Lindor Araújo a Curitiba, com 2 reuniões tensas. No mês passado, com o procurador Deltan Dallagnol, coordenador
da Força Tarefa e outros integrantes do grupo. As versões dos dois lados são conflitantes. O objetivo da visita era ter acesso ao banco de dados da operação. Após a negativa dos procuradores, eu não entendo por que eles negaram, né? O que tem lá que não pode ser visto. Paranaenses, o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou o compartilhamento de informações, mas a decisão foi derrubada ontem pelo relator da Lava Jato na corte, ministro Edson Fachin. É aquela velha história, gente. Nós temos uma corte com vários entendimentos. Esse é o nosso Brasil. É um STF maravilhoso. Uma ação só, você tem dois ministros dando canetadas diferentes. Um põe, o outro tira. Um tira, o outro põe. Um empurra, o outro puxa. É um negócio danado de bom, né? Ô, meu pai. Apesar da portaria da Corregedoria Geral determinar a apuração do cumprimento das regras gerais de distribuição de procedimentos derivados de forças-tarefas, no plural, na Operação Lava Jato, a informação dentro da PGR é que a sindicância vale apenas para o braço paulista da operação e não alcançar as unidades de Curitiba e Rio de Janeiro. O motivo é que a investigação se refere a fatos descritos em uma decisão interna sigilosa. Com a palavra, a Lava Jato São Paulo. Vamos lá. O que a Lava Jato São Paulo diz? Sindicâncias são abertas para apurar fatos de maneira preliminar, antes mesmo da oficialização da instauração da sindicância. Hoje, a Corregedoria já havia solicitado informações que foram encaminhadas na semana passada, tanto pela Força Tarefa da Lava Jato como pelo procurador-chefe do MPF em São Paulo. Os procuradores estão à disposição para prestar esclarecimentos adicionais se a Corregedoria pedir. É engraçado, né? Eu me lembrei agora do Lula. O Lula disse o seguinte, quando ele foi levado naquela vez da coercitiva, não, porque me levar não precisava disso, era só me chamar, aí chamaram ele depois, ele não quis ir. É uma maravilha, é a mesma coisa aqui, gente. Até ser pego no pulo, neguinho, não, era só pra... Não, se tivesse me chamado, eu ia. Ia mesmo? Será? Bom, tá aqui a matéria, gente. Olha, alguma coisa tá muito estranha na nossa Lava Jato de agora. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar, vai me criticar no outro vídeo, né? Porque eu defendi ali a atuação do Aras. Mas eu explico por que eu defendi a atuação do Aras nessa questão da Lava Jato. Tem muita coisa estranha acontecendo ultimamente. Coisas que nós não víamos acontecer na Lava Jato, ultimamente está acontecendo. Como se houvesse uma certa infiltração, uma minação. Alguma coisa de errado está acontecendo dentro da Lava Jato, né? Neguinho sendo solto, muito... outro dia nós tivemos aí, né, ações, né, que foram inclusive arquivadas por falta de provas, e o mais engraçado, provas tinha, né? O conteúdo tava lá, não dava para entender como é que eles diziam que não tinha... Mas enfim, é o nó danado que tá por aí. Vamos aguardar e vamos esperar para ver o que vai dar nessa situação aqui, gente, porque é conflitante. A Lava Jato foi um dos maiores ganhos do nosso Brasil, nosso país em combate à corrupção. E o que eu vejo hoje por parte da mídia... Porque, ó, presta atenção, quando você vê a mídia bater em cima de alguma coisa, é porque aquilo ali tem alguma coisa para esconder. Então, batendo muito em cima do Aras agora, inclusive só até um pedido de impeachment para ele, justamente por essa questão dessa insistência dele em investigar a Lava Jato. E aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, a minha pergunta é, por que estão querendo impedir o cara de investigar? Por que um pedido de impeachment? Por que não um pedido de outra punição administrativa? Né? Porque uma medida, né? Não. Por que impeachment logo? Qual o medo? Qual a preocupação? Isso me faz pensar. Né? Me faz pensar. O procurador pediu para compartilhar os dados lá da Lava Jato. Por que a Lava Jato se negou a compartilhar os dados? Qual o problema? Se todo mundo está do mesmo lado, todo mundo quer pegar corrupto, por que a Lava Jato não, né? São perguntas que eu acho que dá pra gente fazer e questionar. O que é que está acontecendo? Isso é uma coisa que eu acho que eu particularmente me faço essa pergunta. Né? E aí eu vejo algumas ações esquisitas dentro da Lava Jato. Bom, tá aqui, né? A procuradora fez o pedido lá, a procuradora já fez o pedido, vamos aguardar para ver qual será o resultado dessa ação, né?
Agora, a esquerda, gente, e vejam só como isso aqui contribui para a esquerda. Uma vez que eles conseguirem desconstruir a Lava Jato, e a tentativa de... Porque, na verdade, se eles desconstruir a Lava Jato não é o objetivo. A Lava Jato, ela pode se tornar justamente o oposto daquilo que a gente pensa. A Lava Jato pode se tornar, de repente, a porta de escape dos corruptos. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui simples. Quantas vezes nos últimos tempos nós temos ouvido falar em pessoas que são presas pela Lava Jato, Caixa 2, lavagem de dinheiro, corrupção, blá blá. Gente, você teve o Zé Dirceu, que o TCU por unanimidade. O cara deve 68 milhões de reais à União da corrupção. E o TCU deu aposentadoria pro cara? Trabalhou 10 anos e vai ganhar 9.600, me falha a memória, por mês. Tem alguma coisa errada, gente. Os caras são presos pela Lava Jato, passam pouco tempo na cadeia e depois são soltos. É como se fosse praticamente um acordo. Ó, gente, vamos ao seguinte, a Lava Jato mudou agora. A Lava Jato não está mais perseguindo a gente. A Lava Jato está limpando a gente. Não tem a lavagem de dinheiro? Agora nós temos a lavagem de bandido. A lavagem de dinheiro é para pegar o dinheiro sujo, transformar ele em dinheiro legal, dinheiro limpo. Agora, a Lava Jato parece que está sendo para pegar o bandido sujo, em vez de condenar ele, não. Tá para limpar o cara. Porque pega o cara, põe o cara lá, 2, 3 anos na cadeia, manda o cara para casa, acabou. Ou às vezes nem vai. Essa semana passada eu trouxe aqui uma matéria que 3 camaradas, só um vai cumprir aí, parece que 4 anos de cadeia e depois de prisão domiciliar. Os outros foram tudo prisão domiciliar, direto. É como se a Lava Jato estivesse limpando, não o Brasil, agora limpando os bandidos. Prende os caras, depois solta os caras e pronto. Não parece meio esquisito? Mas tudo bem, vamos embora. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.